Voltamos! E hoje vamos fazer o passo a passo, tutorial completo desse olho aqui. Gente, esse olho tá lindo, é um olho super voltado para atendimento. Eu quis muito trazer isso aqui para vocês verem os detalhes de uma técnica para atendimento mesmo. Especialmente, né, se você faz atendimento, mas claro que você pode usar em você também, por que não, na verdade? Você merece, você é maravilhosa. Se joga também nessa técnica, que é uma técnica fácil, tá? E aqui eu tentei trazer para vocês produtos mais acessíveis, produtos para vocês terem aí na casa de vocês. Se você não tiver exatamente a mesma sombra, troca aí, faz uma adaptação das suas sombras, que eu tenho certeza que vai ficar incrível, lindo, maravilhoso. E aí, vamos começar então passo a passo? Pega o caderninho, anota todos os detalhes que eu vou falar aqui pra vocês. Aqui tem muito detalhe, tá, gente? Porque uma técnica de maquiagem, quando a gente faz uma técnica de maquiagem nos olhos, a gente precisa entender as proporções dos olhos. E eu vou falar muito pra vocês aqui hoje, durante essa técnica, sobre proporção, até onde a gente vai com a sombra, até onde a gente leva aquela sombra, qual que é a melhor forma de você aplicar a sombra. Então, gente, isso aqui não é simplesmente um passo a passo. Ah, pega isso, depois pega aquilo. Não é isso. Quero trazer aqui para vocês justamente para vocês aprenderem. Vamos começar então fazendo os olhos. Gente, olha aqui que olho mais lindo. Eu caprichei nesse olho, viu? Uma pegada bem beauty, bem bonita, bem embelezadora, que não vai modificar o formato do olho da sua cliente, o seu olho também. Você pode usar essa técnica, claro, na sua automaquiagem também, tá? Então aqui, gente, eu chamo isso aqui de esfumado solto, um esfumado embelezador, que a gente não consegue ver marcações muito fortes, né, de onde começa a sombra e de onde termina a sombra. Então, assim, é super natural. Além disso, também é uma técnica muito voltada para atendimentos. Então, se você faz atendimento, já pega seu caderninho aí e vai anotando todos os passos, porque eu vou dar muitas dicas para vocês darem uma melhorada nos acabamentos. Porque que acontece, gente? Uma maquiagem de atendimento, às vezes, você não precisa ficar colocando várias sombras. É um passo a passo muito complicado. Não é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Quero trazer aqui um passo a passo simplificado, mas que vocês consigam reproduzir nos atendimentos de vocês e também dando muita ênfase nos acabamentos, porque os acabamentos vão fazer total diferença no resultado final da sua maquiagem, tá? E eu vejo que às vezes o que separa uma maquiagem amadora de uma maquiagem profissional, justamente os acabamentos, porque os produtos podem ser os mesmos, os pincéis os mesmos, o olho pode ser o mesmo, mas se você não dá importância para esses acabamentos, você continua ali numa maquiagem amadora, tá? Então, de uma maquiagem amadora para uma maquiagem profissional, a gente tem o que liga, né? Assim, ou na verdade, o que divide são os acabamentos, beleza? Então, primeiro passo, a gente sempre vai começar aplicando o produto cremoso na pálpebra. Isso é extremamente importante porque vai garantir a durabilidade dos produtos que a gente vai fazer a aplicação. Eu vou usar, gente, essa paleta aqui da MAC, tá? Mas você pode usar aí o corretivo que você tiver aí à sua disposição. Vou pegar um pouquinho desses dois aqui e vou fazer a aplicação em toda a pálpebra. Eu gosto, gente, de fazer essa aplicação já direto com um pincel mais gordinho, vocês estão vendo, né? Porque se eu venho com um pincel gente, isso tudo que eu tô passando pra vocês é muita coisa assim de experiência mesmo, que eu tenho experiência de muitos anos de atendimento, então é isso que eu tô passando pra vocês, anotem, tá? Não adianta vocês terem os melhores produtos, mas vocês não saber a técnica que vocês têm que usar para fazer a aplicação dos produtos, tá? Então, se eu venho com um pincel, gente, tipo assim, ó, um pincel desse aqui, que é um pincel de corretivo, aí vem fazendo aqui o contorno da sobrancelha, passo aqui um pouquinho do produto, depois eu venho com a esponjinha. Isso no atendimento eu acabo gastando muito tempo, tá? Então, por isso que eu sempre prefiro, ó, já tô com o pincel, já venho aqui, espalho o produto, tá? Ó, de dentro para fora e pronto. Aqui, olha, eu usei um pincel e resolvi o meu problema, tá? Claro, gente, que isso aqui é prática, tá? Isso você vai pegando com a prática, com o dia a dia que você vai fazendo seus atendimentos, suas maquiagens, tá bom? Isso que eu tô passando para vocês é a minha experiência, tá? Isso aqui vocês não encontram no Google, vocês não encontram em lugar nenhum, somente aqui e dentro dos meus cursos também, tá? Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer vai ser iluminar aqui abaixo da sobrancelha, tá? Olha só que lindo que ficou esse iluminado aqui. Vou usar o mesmo iluminador que eu usei para construir essa pele e um pincel assim, tá? Um pincelzinho de esfumar. Vou pegar esse e esse daqui e venho aplicando aqui, ó, no alto da sobrancelha. Já venho fazendo movimentos de vai e vem, somente aqui no alto da sobrancelha, tá? Onde é o arqueado da sobrancelha,
você vem e aplica este produto, tá? E, gente, o que que acontece? Eu já venho com um pouquinho desse produto também trazendo aqui ele pra fora, tá? Esse produto aqui, quando eu aplico ele em primeiro lugar, esse produto aqui já vai me ajudar muito na hora de fazer o esfumado, tá? Então, às vezes, a gente não sabe até onde que sobe com esfumado e tudo mais. Isso é muito comum, eu vejo que muitas alunas minhas têm essa dificuldade, mas isso daqui te ajuda muito, porque aqui você já meio que delimita, tá? Onde que vai ficar ali o seu esfumado. Além do que as sombras cintilantes, elas têm uma facilidade muito grande de esfumar. Então, se você já tem esse fundo cintilante aqui, na hora que você for aplicar a sua sombra, a próxima sombra que a gente vai aplicar, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, ó, apliquei aqui. Agora, em seguida, eu vou vir com a minha paleta, tá? Eu vou usar essa paleta aqui, SP Colors. Em breve eu vou trazer comparativo dessa paleta aqui com a paleta da Jaclyn Hill. Se você tiver a paleta da Jaclyn Hill aí, a disposição das sombras é a mesma, tá? E a gente vai pegar um pincel bem gordinho e essa sombra aqui é a sombra, gente, que eu definitivamente mais uso dessa paleta. A minha da Jaclyn Hill, tem até um buraco aqui, mas basicamente a mesma coisa, tá? Então, vou pegar essa sombra pra gente começar a fazer a primeira marcação do nosso olho. Então, eu pego com um pincel bem gordinho, tá vendo, ó? Pincel bem gordinho, pego de um lado e do outro do pincel, tiro, bato para tirar o excesso e olha só, começou a acumular aqui enquanto eu conversava com vocês. Então, eu tiro aqui os excessos, ó, com o mesmo pincel. Se você quiser também, você pode pegar um papelzinho, ó, recomendo muito que você tenha aí um rolinho de papel higiênico do lado, ó, tira o excesso e vem aqui, ó, tá dando uma alisada nisso aqui tudo, tá? E agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse produto e vai começar, olha, no centro dos olhos, no meio do olho, não é no arqueado da sobrancelha, então preste muita atenção nisso. É no meio do olho, lá em cima, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto, tá? Esse ponto, gente, ele vai ser exatamente no meio entre da pálpebra da sua cliente, desde a raiz do cílio até o começo da sobrancelha, tá? Então, olha só. No meio do olho, da raiz do cílio, olha, com o meu olho fechado, é no meio do olho, tá? Nesse meio do olho aqui, gente, ele tá um pouquinho para cima do meu côncavo, tá? Porque o meu olho, ele tem uma pálpebra fixa grande e uma pálpebra móvel pequena. Então, aqui, se eu coloco tudo somente dentro da minha pálpebra móvel, eu perco, eu não consigo enxergar as cores. Então, por isso que tudo eu elevo um pouquinho. Olha só como é que eu passo um pouquinho além do meu côncavo, tá? Então, eu venho aqui fazendo essa marcação no côncavo. Então, agora, e venho aqui também, ó, no meu cantinho externo, tá? Cantinho externo aqui do olho também. Então, ó, um pinguinho aqui no cantinho externo, ó, cantinho externo, no meio do olho, ponto alto, e aqui no cantinho interno, também faço o nosso segundo ponto, o terceiro ponto, tá? Então, tem 3 pontinhos aí, agora então vou começar a ligar esses pontos. Gente, dessa forma, fazendo essa forma assim com pontinhos, a gente não se perde, tá? Então, fica muito mais fácil na hora da gente construir o nosso esfumado. A gente não faz o esfumado quadrado, a gente não faz o esfumado, né, sem noção, tá? Então, ó, a gente não se perde. Esses pontinhos ajudam muito a gente. E um pincel fofinho, você vai fazendo movimentos de vai e vem. Primeiro você vai pigmentando a sombra e depois, então, fazendo movimentos de vai e vem. Você pode usar aqui também, gente, o Blush Harmony da MAC, eu amo também para fazer esse fundinho, tá? De sombra, fica muito bonito também, tá? E aqui, ó, no final aqui do meu olho, eu vou jogar em sentido a ponta da minha sobrancelha, tá? Então, ao invés de eu jogar lá pra fora, tá? Então, olha, ao invés de jogar lá pra fora, eu vou jogar pro final da minha sobrancelha. Então, ó, pro final da minha sobrancelha, eu vou elevando essa sombra, tá vendo? Tô deixando aqui bem marcado pra vocês enxergarem. Então, ao invés de jogar pra lá, eu vou jogar pra cima, tá? Você pode elevar também aqui o pincel, ó, e vai jogando lá pro final da sobrancelha, tá? Essa cor, gente, ela tem um fundinho lindo, 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 lindo. Então, ela é meio um rosadinho, tá vendo, ó? Então, venho pegando mais sombra e venho depositando. E já venho, de certa forma, esfumando, tá? Então, ó,
venho, levo lá pro final da sobrancelha e o restante eu venho trazendo até o cantinho interno do olho. É o canto interno do olho, tá, gente? Não é aqui no nariz, não, tá? Então, ó, é aqui onde pra gente dar profundidade mesmo pro olho, tá? E olha só aqui em cima como que já fundiu super bem a parte aqui cintilante com essa minha primeira sombra, tá vendo? Olha só, você não consegue enxergar aí, ó, a marcação. Quando eu faço assim, vocês conseguem enxergar, porque tá batendo a luz, né? Mas olha só, quando eu vou virando assim, olha aqui, não tem marcação nenhuma, tá vendo? De onde começa, onde termina a sombra, tá? Então, beleza, a gente já aplicou. Essa aqui é a nossa primeira cor. E agora a gente vai vir, então, com a segunda cor. E agora eu vou trocar de pincel, tá? Vou pegar um pincel, esse daqui é o da Sigma E35, tá? E vou pegar agora essa sombra aqui também, da mesma paleta. É uma sombra mais escura, tá? Opa, estou fora de foco. Essa sombrinha aqui, tá bom? Então, vou pegar... Peraí, não, gente, não foi essa que eu peguei, não. Tô ficando doida. Foi essa daqui, ó. Tá? Essa daqui que é mais avermelhadinha, tá? Então, vou pegar essa sombra... Ó, o meu pincel, pego a sombra, bato aqui um pouquinho para tirar excesso. E essa sombra a gente vai aplicar aqui no cantinho externo dos olhos, tá? Então, ó, a gente vai começar dando batidinhas aqui. Olha só como é que essa paleta é super pigmentada. Ó, no final do olho, tá vendo? Eu não vou passar pra fora, tá? Então, ela vai ficar do cílio pra dentro. Então, aqui no último terço do olho. Se a gente dividisse o olho em 3 pedaços, ó, vai ficar no terceiro pedacinho aqui, tá? E venho trazendo essa sombra em direção ao meu côncavo, tá? Então, olha, gente, toda vez que eu abaixo o pincel, porque eu tô pegando mais sombra, isso também eu vejo que é uma dificuldade, assim, super frequente, né? Uma dúvida super frequente de vocês, que é quando, assim, quando que eu sei que a sombra tá no ponto, né, que tá pigmentada. Então, para você pigmentar, você tem que pegar a sombra várias vezes. Não é uma vez que você pegar muita sombra que vai adiantar. Não adianta, tá? Vai dar errado. Então, você tem que pegar, você vai construir camadas finas de sombra, tá? Então, aqui eu venho, construo a primeira camada de sombra, pego mais um pouquinho, tiro o excesso, construo uma segunda camada de sombra. E depois que eu vejo que ela tá pigmentada, ou que ela tá parecida com a cor que eu tô vendo na paleta, aí tudo bem, aí eu começo já a esfumar, tá? Pra gente esfumar essa sombra, ó, a gente pode fazendo aqui movimentos arrastadinhos, tá? Movimentos de vai e vem também, do jeito que você preferir, sempre olhando assim de frente para ver se tá simétrico, para ver se essa sombra tá passando um pouquinho com o olho aberto, né? Porque às vezes a gente faz maquiagem lá nas nossas clientes com o olho fechado, né? Só que todo momento é importante a gente pedir para elas abrirem os olhos, pra gente conseguir ver até onde que a sombra tá indo. Então, você passa um pouquinho da sombra e fala, né, fulana, abre o olhinho, por favor. Ela abre, olha de frente para você, que você consegue ver até onde a sombra tá indo. E aqui, ó, no meu caso, eu vou subir um pouquinho mais com a sombra, tá? Pra eu conseguir enxergar essa sombra mesmo com o olho aberto, que esse que é o objetivo aqui principal da maquiagem, tá? Então, olha só, olha aqui como é que funde super bem as cores, ó, você não consegue ver marcação daqui pra cima, tá? Agora aqui no meio aqui do olho, ó, só com os leves toquinhos aqui eu já consigo esfumar isso daqui com o próprio corretivo que tava ali embaixo, tá? Então, ó, só dando umas batidinhas aí, a gente já consegue deixar isso tudo bem esfumado. E olha só que lindo que já ficou o nosso esfumado, né? Agora eu só vou voltar com aquele pincelzinho, tiro aqui um pouquinho o excesso, ó, e venho só aqui dando uma caprichada nesse finalzinho aqui, levando aqui em direção à sobrancelha, tá? E olha só que show que já ficou, né? Agora, a gente vai passar, gente, de esfumado é basicamente isso, tá? Muito simples, né? Agora, a gente vai passar, então, pra parte cintilante. Só que aqui, se você quiser, a gente tem também a opção de aplicar uma sombra opaca também. Não tem problema nenhum. Então, olha só, tá super bonito. Você vem com uma sombra opaca. Não necessariamente precisa ser uma sombra. Você pode pegar também um pó, tá? Um pó compacto, como esse aqui da Vult. Fica lindo também. Eu uso isso aqui muito como sombra. Você também pode aplicar, tá bom? Mas aqui hoje eu tô querendo um brilhinho, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar, gente, essa paleta aqui é uma paleta da Huda, mas é a que você tiver aí, tá? E vou pegar essas duas cores aqui. Elas são levemente avermelhadas, tá vendo? Elas têm um fundinho assim mais avermelhado. Essa aqui mais avermelhada, essa aqui mais roxinho. Eu vou misturar as duas aqui, tá bom? Pode ser também dessa paleta aqui da Jaclyn, né? Da Jaclyn também que vai ficar maravilhoso, tá? E aqui,
Pra gente fazer essa aplicação, eu vou usar um pincel de aplicação, porque agora eu vou aplicar a sombra, tá? Então, pincelzinho de aplicação de sombra. E vou usar, gente, água. Você pode usar água, você pode usar bruma. Aqui, essa minha aqui, gente, é água, tá? Escrito aqui water, tá? Porque isso aqui é a água que eu coloquei pra poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, ó, vou pegar o meu pincel, eu coloco sempre um papelzinho atrás para não sair molhando tudo, tá? E vou dar aqui, ó, 2 jatos no meu pincel, tá bom? 2 jatos de água aqui no meu pincel e vou pegar essa sombra cintilante. Eu sempre gosto de trabalhar com sombra cintilante assim, com pincel umedecido, tá? Venho aqui, ó, arrastando o pincel sobre a sombra. Isso faz muita diferença, tá? Então, ó, arrasta, dá uma lambida do pincel na sombra e olha só o tanto de sombra que vem aqui no meu pincel, tá vendo? Aqui eu vejo que tem algum excesso, se não tiver, gente, eu já vou vir, ó, do meio para dentro, tá? Então, eu vou concentrar essa sombra mais colorida aqui bem no meio do meu olho e venho dando lambidinhas, tá, gente? É isso que vocês têm que entender. Isso aqui são lambidas que eu dou aqui, tá? Então, ó, eu venho dando lambidas, porque senão a sombra que tá aqui no meu pincel não sai no olho. Se você só ficar dando batidinha, ó, não vai sair, tá? Então, tem que dar, ó, lambidas. Dessa forma, você vai conseguir pigmentar a sombra cintilante. Ah lá, ó que lindo, tá? Então, ó, posso molhar mais um pouquinho aqui do meu pincel e pego mais sombra e venho dando essas lambidinhas aqui. Essa sombra, gente, ela vai fazer a transição aqui do meu marrom, tá? Pra cor que eu for aplicar aqui no cantinho interno dos olhos, tá? Então, eu venho com essa sombra. Pode vir até o começo dos olhos também, não tem problema nenhum, tá? Agora, eu vou molhar meu pincel de novo, só que agora eu vou aplicar um pigmento, tá? Que eu amo, é um pigmento da RZ Makeup. Eu tenho que ver só a referência dele aqui, gente, que eu... Tá um pouco difícil aqui, peraí. Número 25, tá? Ó, número 25, ele é lindo, lindo, lindo. Todos os pigmentos da RZ Makeup são maravilhosos. Vou pegar um pouquinho desse pigmento e vou fazer, então, a aplicação desse pigmento aqui no cantinho interno dos olhos. Mesmo esquema, gente, dando aquelas leves carimbadinhas, aquelas leves lambidinhas, tá? Gente, olha que lindo esse pigmento, vocês não têm ideia. Aqui vocês estão vendo com a câmera, né, gente, frontal de celular, não tá conseguindo captar assim nem um décimo da belezinha que é esse pigmento. Olha que coisa mais linda, mas já deu pra ver, né, tanto que ele é bonito. Então, vem aqui cantinho interno dos olhos e venho com esse pigmento aqui, gente, trazendo até o meio do olho, até onde ele se encontra com mais avermelhadinho, tá? E respeito aqui bem o meu côncavo, tá vendo? Eu venho com ele até o meu côncavo mesmo, eu não subo demais com esse pigmento não, tá bom? E agora, só pra gente dar acabamento, claro que aqui já começa, então, entrando na fase dos acabamentos, eu vou pegar um pincel mais gordinho, primeira sombra, e venho, ó, só fazendo movimentos de vai e vem aqui pra gente tirar toda e qualquer divisão que tenha ficado aqui da nossa sombra, tá? E olha que lindo. Gente, isso daqui eu tô mostrando aqui pra vocês, é uma opção, tá? Pra vocês terem aí como, pra vocês fazerem aí nos seus atendimentos. Mas claro que aqui, se você quiser trazer esse vermelho até aqui a ponta, se você quiser só aplicar esse pigmento na pálpebra toda, também fica muito bonito. O que eu quero que vocês peguem aqui são justamente os detalhezinhos, tá bom? Olha só, como que de um lado para o outro a gente tem muita diferença, mas aqui não falta basicamente mais nada, tá? Aqui são só mesmo os acabamentos, eu vou mostrar para vocês agora quais são esses acabamentos. Primeira coisa, a gente vai fazer um delineadozinho bem fininho de sombra. Mesmo se você tiver medo aí de fazer delineado, esse delineado vai te salvar, que você vai conseguir um acabamento muito mais bonito, tá? Então presta bastante atenção. Você vai precisar de um pincel assim bem pequenininho, pode ser tipo um pincelzinho labial, esse meu inclusive é um pincel labial, tá? E a gente vai pegar uma sombra marrom, tá? Uma sombra marrom mais escurinha. Vai ser essa daqui da paleta SP Colors Best 35 Pro, tá? Então, essa sombrinha aqui marrom mais escura. Pega com a pontinha do pincel, ó, só na pontinha do pincel, e vou vir aqui na raiz dos meus cílios, ó, dando umas carimbadinhas, tá? Então, primeiro eu vou dando umas carimbadinhas aqui, e a gente já pode também vir esfumando aí essa sombra, tá? Então, ó, venho aplicando e já venho esfumando. Isso aqui, gente, vai dar outra cara na hora que você colocar
o seu cílio postiço, tá? Se você quiser também, você pode molhar o pincelzinho, fica ótimo também. Molha o pincel e vem na sombra, que fica ainda mais pigmentada, tá? Então, ó, cantinho interno também muito importante, porque aqui a gente vai dar aquela continuidade, né, na raiz dos cílios postiços, tá? Então, isso aqui que é um truquezinho maravilhoso. Ó, você vem aqui, que fica um esfumado bonito, tá vendo? Ó, fica um esfumadinho bonitinho, e você já dá acabamento lá nos cílios postiços, tá? Então, esse daqui é o nosso delineadozinho, super fácil, né, de fazer. Agora, antes da gente colar o cílio postiço, eu só vou vir passando uma máscara de cílios, se eu achar, tá aqui. Uma máscara de cílios, tô usando essa aqui da RZ Makeup, é uma máscara que eu gosto bem. Então, venho aplicando aqui, máscara de cílios, pra gente fazer, então, a aplicação do cílio postiço. Eu sempre aplico um pouquinho de máscara, gente, antes de fazer a aplicação do cílio postiço, tá? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Senão a cola gruda no cílio, no fio, e depois me dificulta, e eu acho que não fica um acabamento tão bonito. Mas isso é questão de gosto também, tá? Isso é questão de costume, né? Mais de costume mesmo. Ó, vou vir com o meu cílio postiço. Gente, olha que lindeza esse cílio postiço, ó. Olha que coisa mais delicadinha. Ele começa pequenininho, ó. Ele começa... Eita, não tá... Ô, blogueira, não tá dando pra ver. Ó, ele começa pequenininho e termina maiorzinho, mas mesmo assim ele é super contido, tá vendo que ele não vai lá até na sobrancelha? Ele é maravilhoso para atendimentos, tá? Depois eu vou deixar pra vocês a referência dele certinha, porque eu não tô com a caixinha dele aqui, não. Esse aqui já é meu, eu já uso em mim, tá? E vou vir, então, com a minha colinha de cílio. Eu sempre uso a Duo, né? Duo verde. Vou aplicar aqui. E, gente, eu já tenho uma super dica pra vocês no meu feed, falando sobre isso daqui, tá? Sobre como que você cola cílio postiço. Isso vale pra cliente, isso vale pra você também, tá? Você vai fazer uma colagem bem perfeitinha depois que você assistir aí essa diquinha que eu dei pra vocês, tá? Tá incrível, tá no feed. Gente, inclusive, já vou fazer um convite aqui pra vocês. Se vocês não aparecem lá no meu feed, vocês estão perdendo o ouro, porque lá tem, gente, tem um curso inteiro lá. Se você for lá no meu IGTV e tudo mais, tem um curso inteiro lá de maquiagem, mas vocês ficam com preguiça, né, gente? Vocês ficam aí achando que as coisas vão cair do céu, né? Mas, se eu fosse você, eu passava lá no meu feed pra você conferir. E você vai ver que o que tem ali no meu feed, a gente vai rolando lá pra baixo, vai rolando lá pra baixo, que vocês vão ver o tanto de coisa que tem. Aquilo ali não tem nem muito curso pago, multidão que tá no meu feed de graça. E é só você ir lá e conferir, tá? Ó, vou pegar aqui o cílio, tá? Bem rente aqui a raiz dele. Vou esperar secar aqui um pouquinho a cola e já vou fazer aqui a aplicação. Vou fazer a aplicação fora da câmera, tá? Offline, e eu já volto pra gente continuar com os nossos acabamentos. Enquanto eu aguardo aqui a secagem aqui completa do cílio, a gente para dar os acabamentos, eu já vou vir pra parte de baixo. Isso também é uma dica, tá? Pra você que faz atendimento, ao invés de você ficar esperando uma coisa acontecer, você já vai fazendo outra coisa, tá? Então, ó, esse lápis aqui é maravilhoso, esse aqui é da RK by Kiss, na cor brown, tá? Vou aplicar esse lápis, gente, na linha d'água e também já vou borrar ele um pouquinho na raiz do cílio, tá? Então, aplico dentro da linha d'água e também borro na raizinha aqui. Também no cantinho interno e no cantinho interno superior, tá vendo aqui, ó, onde que eu aplico? Cantinho interno superior e cantinho interno inferior. Eu emendo, tá vendo? A parte de cima com a parte de baixo. Isso dá um efeito muito bonito, um efeito de continuidade, né, na maquiagem. Em seguida, eu vou vir com um pincelzinho, o mesmo pincel que a gente usou pra fazer o delineadozinho, já vou vir com esse pincel e já vou começar a esfumar esse lápis aqui, tá? Como eu apliquei só na raizinha, não tem muita coisa pra esfumar, tá? Mas mesmo assim é importante a gente dar essa esfumadinha aqui, tá bom? Então, ó, movimento de vai e vem, faço movimento de vai e vem no canto externo, movimento de vai e vem no meio, movimento de vai e vem aqui no canto interno, tá vendo? E, ó, temos aí já o nosso lápis devidamente esfumado.
E agora a gente tem que selar esse lápis. Tira aqui o excesso num papelzinho, tá? Sempre, sempre o papelzinho vai estar ali do seu lado. E eu vou vir com a sombra mais escura que a gente aplicou, a mesma sombra, eu vou vir com ela na pontinha do pincel e vou começar, então, a depositar essa sombra só pra gente selar aqui esse lápis, né? Pra não ficar esse lápis cremoso aqui na linha d'água. Então, venho selando isso daqui, ó. Agora que a gente já selou, eu posso fazendo movimentos de vai e vem e tirando os excessozinhos aqui no papel, tá? Porque eu não quero ficar com essa linha d'água muito espessa, tá? Então, ó, o pincel tem que ser pequenininho, porque você consegue ter mais precisão daquilo que você está esfumando, tá? Senão, depois, na hora que você tá esfumando, na hora que você vê, você já tá chegando aqui no nariz, né? Então, ó, pincelzinho pequenininho, pouco produto, vai fazendo aí os seus acabamentos, tá? Olha que lindo que fica, né? Principalmente quando junta, né, gente, essa parte de cima aqui, dá um acabamento super bonito. Agora, gente, olha só, se vocês observarem desse lado pra esse lado, ainda tá faltando alguma coisa, não tá? E eu vou mostrar pra vocês o que que é. É um pulo do gato, é um detalhezinho que você tem que anotar aí, que você tem que começar a fazer, tá? É o seguinte, olha só o que que eu vou fazer agora. Isso aqui, gente, eu só ensino em curso, tá? Mas eu tô ensinando pra vocês aqui, porque, né, gente, eu sou uma pessoa muito boa, tá? Então, por isso, já vou te pedir pra você compartilhar esses stories aí, pra gente conseguir atingir ainda mais pessoas por aí, por esse mundão maravilhoso, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um delineador em gel, vou pegar um pouquinho de delineador em gel, esse que eu tô usando é da Sueli Makeup, e vou diluir esse, obviamente, né, vou diluir esse delineador. Vou pegar um pincel, gente, olha, um pincel reto, de topo reto, tá? Eu deixo esse pincel só pra fazer isso, tá? Ó. Venho com esse delineador bem... Ele não pode, gente, estar tão fluido, tá? Ele tem que estar meia massa, meio tijolo, porque senão ele vai acabar pintando demais, tá? Vai acabar escorrendo e tudo mais. Então, pego bastante produto, ó, de um lado e do outro do pincel, mas mais na pontinha mesmo, tá? Com o centro bem na pontinha mesmo do pincel. E agora, então, a gente vai colocar o dedinho aqui por trás do cílio postiço, ó, tá? E levantar. Niki a gente levanta, a gente vem pintando essa raizinha superior dos cílios e emendando o cílio postiço com o cílio natural, tá? Então, gente, isso aqui dá muita, muita diferença, especialmente em foto e filmagem, tá? Então, ó, levanta aqui e pinta, tá? Só passa mesmo. É como se você tivesse, tipo, quase que escovando o seu cílio, tá? O cílio da sua cliente em direção ao cílio postiço. A sua cliente tem que estar com os olhos, gente, só olhando pra baixo. Você vai falar com ela, olha pra baixo. Deixa eu até limpar aqui já de uma vez meu dedo pra eu não me sujar. Você vai falar com ela pra ela olhar para baixo e ela com o olhar lá embaixo, você vai pegando aqui, você fala pra ela, pode piscar normalmente. Ela pisca, você levanta aqui e dá uma carimbada. Deixa ela piscar, ela pisca de novo, você dá uma levantada aqui e dá uma carimbada, entenderam? E, gente, isso aqui muda muito, muito o acabamento aqui, ó, do cílio. Porque fica o cílio bem rente ao cílio natural, né? Fica o cílio do seu cliente bem rente ao cílio postiço. E aqui você consegue dar um acabamento, gente, muito mais bonito na maquiagem. Olha só como é que fica muito mais bonito, tá vendo? O cílio, ó, parece que é nosso mesmo, né? Mas é claro que é nosso, né, gente? A gente comprou, né? Então é nosso de verdade. Agora, a gente vai fazer os lábios aqui. Vou fazer os lábios com vocês, tá? Eu vou pegar o mesmo pincel, o mesmo lápis, desculpa, que eu usei nos olhos, eu vou dar uma higienizada nele aqui. E em seguida, eu já vou vir aplicando aqui nos meus lábios, tá? Então, fechar aqui um pouquinho a matraca e vou fazer o contorno dos lábios. Sempre apoia o dedinho, tá? Isso é importante também. Dá uma olhada se o dedinho tá limpinho, né? Pra você não sujar a pele e bora.
Pronto. Agora, você pode pegar ou um cotonete, tá? Eu vou pegar aqui um cotonete, ou então você pode pegar... Cotonete não, né, gente? Hastes flexíveis. Ou então você pode pegar um pincelzinho também, o que for melhor aí pra você, tá? E vou vir aqui, ó, dando só uma esfumada nesse lápis. Agora, a gente vem com a esponjinha e venho tirando as marcações desse lápis. Então, ó, a esponjinha. Fecha um pouquinho a boca, só pra eu tirar as marcações do lápis. Eu quero que o lápis fique mais, um pouquinho mais pra dentro do lábio. Vocês já vão entender aí o porquê, tá? Agora, venho com o lip tint. No centro dos lábios. Esse daqui é o da Bruna Tavares. Esse aqui meu é na cor Dorothy, só que eu acho essa cor muito escura pra mim. E, ó, venho com o dedo mesmo, aplicando o lip tint, dando aquela espalhadinha. Espalhei o lip tint, tá vendo? E agora eu vou vir com o lip oil. Esse aqui é da Ruby Rose. Amo, 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 amo. Esse aqui, já venho aplicando ele aqui, ó. Em todo o lábio. E olha que beiço lindo que a gente fica, gente. Beição. Estamos prontíssimas. Deixa eu soltar aqui meu cabelo, ó. Pra gente ver aqui o contexto final dessa maquiagem. Olha aí como é que ficou. Os detalhes dos olhos, pele, boca, tudo. Gente, essa maquiagem aqui para atendimento, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o potencial dessa maquiagem aqui para atendimentos, não. Olha que coisa mais linda. Uma pele bem construída, tá? Que não vai sair facilmente, uma pele duradoura. Um olho que você pode fazer em vários formatos de olhos, tá? Que vai ficar bonito em vários formatos de olhos. Acabamentos bonitos, né? E olha aí. Finalizada, então, a nossa maquiagem. Então, se você gostou, já vou te pedir para você reagir aqui embaixo para mim com os coraçõezinhos, tá? Para eu saber se vocês gostaram, para eu trazer mais para vocês, caso vocês gostem, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo por aqui. E a gente se vê muito em breve, tá? Se você reproduzir essa maquiagem aqui em você, nas suas clientes, não deixe de me marcar, que eu quero muito ver as recriações de vocês, tá bom? A gente se vê em breve. Super beijo e até a próxima!